Olá, bem-vindos a mais um encontro nosso sobre esse livrinho, História da Teologia Cristã. Esse livro de Roger Olson é o que está conduzindo o nosso curso 1000 anos de História. E este vídeo é um vídeo auxiliar, não é o vídeo da aula, não é o vídeo principal, nem é a matéria. É um resumo condensado, apertado, exprimido do que nós vamos ver no nosso encontro, na disciplina. Nossos encontros vão às quintas-feiras, às 8 da noite até às 9h30 e são remotos. Então você pode participar. Eu incentivo muito no segundo semestre. Nós vamos ter a segunda parte. Por isso o curso chama 1000 anos de História, porque são 1000 anos no primeiro semestre e 1000 anos no segundo semestre. Vamos rapidinho a ver então o 8º capítulo de Roger Olson, em que ele intitula o cristianismo se organiza. E o que é o destaque aqui? O que nós precisamos observar nessa questão da organização? Os destaques nós os dividimos em duas partes, os acontecimentos e as razões. E existem 3 acontecimentos e 3 razões, né, para sintetizarmos o que Olson coloca lá. A formalização da estrutura, isso tem a ver com os bispos, já falamos um pouquinho disso com Cipriano na aula passada. A formulação dos credos, vamos ver que credo é esse que surge, como que surge, onde é que ele está, né? Porque estamos indo já para o final do século III, né? De que se trata isso, né? E a identificação de um cânon, ou seja, uma lista de livros autorizados. E isso daqui nós reconhecemos que há inspiração neles. E nós temos 3 razões para isso tudo estar acontecendo. Os apóstolos não estão mais com a igreja, eles tinham morrido, alguns deles de morte natural, a minoria, né? Mas a grande, maciça maioria tinham sido mortos de formas violentas, né? Crucificados, decapitados, etc. E a outra questão é a perseguição dos cristãos. Nós falamos disso na última aula também, que colocava então algumas perguntas. O que acontecer com aqueles que sob tortura tinham renegado da fé cristã, que sob coação do império tinham dito não creio em Cristo, ou tinham sacrificado aos deuses ou ao próprio imperador. E a outra razão são heresias perpetradas pelos bispos. O que fazer com um bispo que começa a ensinar heresias? Essa é a grande questão. Muito bom, vamos 3 pontinhos de síntese, assim fica bem alicerçado isto. Então temos que lembrar que desde o início da vida cristã, início do final do século I, né, até o início do século II, cada congregação tinha então um ou vários bispos, conforme o tamanho da congregação, e eles cuidavam dos próprios assuntos da congregação. Isso era a norma. Para meados do século III, então a situação era outra já. Os bispos tinham a seu cargo, às vezes, várias paróquias, e havia clérigos que eles comandavam, que tinham seu serviço, o serviço do bispo. Lembra-se que a união da igreja, segundo Cipriano, era vista na união dos bispos. Essa que é a grande questão, a grande diferença. É para aí que estamos perfilando na história. E com o avanço de heresias, como a heresia gnóstica, que nós tratamos muito bem, ou poderíamos mencionar a Montana também, tá? Os credos foram sendo utilizados como normas universais contra as quais contrastar a crença daqueles bispos, a crença daquela comunidade, mas principalmente dos bispos. Essa aqui é a questão. E a Bíblia hebraica e alguns escritos apostólicos eram usados no início, era reconhecido como fonte de autoridade, de, olha, o que nós hoje chamaríamos o Antigo Testamento, tá?
era reconhecido como fonte de autoridade. E nós vamos falar um pouquinho também de um sínodo de rabinos que houve em Jamnia no ano 90, que estabeleceu qual que era a lista dos livros que faziam parte da Bíblia hebraica. E esse sínodo, o resultado desse sínodo é aceito pela igreja cristã, normal, pacificamente, tá? E isso era usado, junto com ele eram usados alguns escritos de alguns apóstolos, na tentativa de seguir a autoridade apostólica, diz, aqueles que estiveram presencialmente com Jesus, isso que designa um apóstolo, né? Aqueles que participaram daquilo são diferentes do restante. Eles têm autoridade muito mais do que qualquer outro que vai dizer qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Eles morreram, o que deixaram? Os escritos. Eles têm autoridade. Tá? Uma transferência de autoridade. E esse era o que eram sendo mencionados, por exemplo, em alguns livros, algumas produções, né, são mencionados, né, Paulo é mencionado, Pedro é mencionado, tal, Hebreus, tá, há uma menção a essas escrituras, tá, mas não há um reconhecimento formal, essa que é a questão, não um cânone. Tá? E para 367, Atanásio é quem formula a primeira lista dos livros do Novo Testamento, tal qual a temos hoje. E isso que nós vemos em Atanásio é basicamente como se fosse um resumo do que já estava acontecendo. Não é tipo assim, olha, eu aqui, divinamente inspirado, estou determinando. Não. Ele diz, olha, a lista é tal, ele fala para o pessoal do norte das congregações egípcias, e diz, olha, essa é a lista dos que são aceitos. Pronto. Está aí. Então, uma descrição de uma coisa que já vinha sendo feita. Muito bom, vamos conversar um pouquinho dessas três coisas, essas três grandes vertentes ali. Então, o papel dos bispos, nós já mencionamos, então, tudo isso já mencionamos, agora o desdobramento, tudo aquilo, né? Que o modelo era muito simples. Uma congregação tinha um ou vários bispos. E eles cuidavam dos seus próprios assuntos, não iam se meter no assunto do outro. Tá? Nem também ninguém vinha se meter no assunto desta congregação. Claro, com o desenvolvimento das congregações surgem algumas necessidades. Principalmente não pela positividade, sim pela negatividade. Ou seja, não pela expansão do evangelho, não pela coisa boa, porque nós tendemos a idealizar, né? Não, a igreja é perfeito, né? É bom, né? E nada mais longe da realidade, né? A igreja está mais para uma bigorna que o modelo de perfeição. É um lugar onde a pessoa vai crescer, amadurecer um monte de coisa. E nessa questão do pensamento positivo, vamos dizer, não estou falando de Comte, né? Estou falando de um pensamento bom, vamos colocar assim. Então, tudo que vem da igreja é bonito, é agradável, é bom, né? Tal. Não, olha só, olha o lado ruim da questão. Tá? Tinha bispos começando a falar, a degringolar, a falar qualquer coisa. Tá? Então, essa questão propõe certas dificuldades, né? E internamente na congregação o bispo vai sendo elevado hierarquicamente, ele se torna uma figura muito importante, né? Ele, vamos dizer, que é quem zela pela doutrina daquela congregação. Só que as congregações crescem, tá? E elas precisam ser organizadas. E como? Né? É por crescimento espontâneo. Então, quem quiser falar, não, desespera, tem que haver uma ordem aqui. Eu sou bispo desta congregação, é uma necessidade ali, é uma congregação se formando ali, não tem bispo, espera, vamos colocar a coisa em ordem, tá? Ou ela vem, ou sai daqui, isso que nós conhecemos até hoje, né? No final do século III, por exemplo, para fazer uma ideia, a cidade de Roma possuía 40 congregações individuais, separadinhas na cidade. E havia um único bispo. Era o bispo da cidade.
dirigidas por um único bispo. Isso é no final do século III. Então, a vida eclesiástica vai se clericalizando, vai se tornando mais clerical. Essa é a questão que temos que ver. Usando termos do evolucionismo, né? Esse é o avanço que temos que ver. Aqui a palavra avanço, geralmente as pessoas usam comumente como se fosse uma coisa boa. Né? Não, avançar você avança por um lamaçal. Você está avançando para lá. Né? Mas é para esse modelo que nós avançamos. Tem algumas situações, né, que levam a essa estrutura. Então, sendo o bispo maior na hierarquia, sob ele haviam vários clérigos e haviam várias leis canônicas que começavam a surgir, o que um clérigo podia ou não podia fazer. Tá? É uma questão da organização. É, digamos, um fruto normal, natural de uma organização hierárquica. Tipo, o que você pode fazer e o que eu faço? Porque se é de igual para igual, é de igual para igual. Mas se eu sou mais importante, então vamos definir exatamente o que você pode fazer. Ah, você quer vir para cá? Então tem certas regras, certo? O bispo Cornélio de Roma, ele se autoproclama Papa, é o primeiro que se autoproclama Papa, Cornélio, no século III. Ele tinha 155 clérigos trabalhando sob as suas ordens. Então, para o final do século III, isso iria ser pior. Né? Então, na metade, nós temos um único bispo em Roma com 155 clérigos. No início do século III, então, estamos voltando no tempo. Falamos do final, falamos do meio, agora voltamos no princípio do século III, tá? Para poder ir e voltar na ideia para que fique clarinha, aquela ideia do início, do primeiro parágrafo. No início do século III, era comum que cristãos não clericais, já, o que hoje chamaríamos não ordenados, leigos, né, oficiassem os batismos e dirigissem cultos, inclusive a ceia do Senhor. Quando falamos de um crente leigo, não falamos de alguém que não sabe nada, não, falamos de um que não é oficialmente reconhecido como bispo, né, que não tem um lugar na hierarquia, um crente comum e corrente. Então, no início do século III, era comum que eles oficiassem o batismo, que eles dirigissem os cultos, que a ceia fosse ministrada e dirigida por eles, etc. Por isso, agora parênteses meu, por isso que alguns de nós, quando dizemos, olha, o modelo a ser seguido é da igreja primitiva, nos referimos a esse tipo de coisas lá atrás, né, que foi se desvirtuando, foi se perdendo. Né, e reconhecemos, claro, as virtudes do modelo hierárquico, ninguém nega isso. Porque se chegamos até aqui, em grande medida, pelo modelo hierárquico. Tá? Mas isso não quer dizer que talvez o modelo está hipertrofiado. Tá? Que precisamos voltar à base da singeleza de uma congregação pequena, com um bispo pequeno, tá? Que ele é autônomo e coordena a sua ação com outras congregações do mesmo tipo. Fecho meu parênteses. Voltando dentro do parênteses, isso inclui também essas ministrações, né, que são da igreja, não do bispo. Essa é a nossa colocação, são da igreja, não dos bispos. Agora pode fechar o parênteses que acaba de ser reaberto. Tudo bom. A primeira vez que um sínodo de bispos excomungou um outro bispo foi em 268. Essa data é importante que você grave ela e esse nome é importante. Paulo de Samosata. Ou Samosata, perdão. Tá? Paulo de Samosata era uma adocionista. É isso, saiu. O adocionismo é uma ideia pela qual Jesus, na realidade, não era um ser divino, apenas um ser humano, que foi adotado como filho. Essa questão. E tão cedo quanto 268,
A igreja já diz, você não. Ó, cuidadinho, tá errado. Né? Lembre-se que ainda, em 268, ainda estamos discutindo a questão cristológica. Né? A pneumatológica vai ser discutida, está sendo discutida muito incipientemente. Então ainda estamos na questão cristológica. Jesus é Deus, não é Deus. Eles já tinham claro, 268 isso já tinha ficado claro. Né? Em todas essas coisas que estavam acontecendo, isso já estava. Bem, mas nós vamos ter um capítulo aí na frente, vamos falar de Trindade, então vamos voltar a falar dele, assim como falar de Tertuliano, que ficou pendente a contribuição dele para a Trindade, vai ser um daqueles capítulos chatos, né, com Tertuliano. Vamos deixar isso para agora. O interessante é que, para ter uma noção histórico-geográfica, esse sínodo de bispos acontece na cidade de Antioquia, mais especificamente numa construção feita especificamente para fins religiosos cristãos, né? A basílica. Então, para você ter uma noção, as construções, quando começaram? Bom, tão cedo quanto 256, já tínhamos uma basílica, então, presente ali em Antioquia. Isso é bastante importante para a gente trazer uma ideia de construções, né, questões edilícias, interações com o império, etc. Esse tipo de coisa. Vamos tratar os outros dois pontos e com isso já terminamos. As regras de fé. Quando um bispo se desviava da doutrina, o que determinava que ele estava desviado? O bom senso, né? Descartes ri da ideia de bom senso, filósofo, né? Dizendo que não há nada melhor distribuído que o bom senso, e ninguém reclama, né, disso. Ninguém diz, eu tenho tão pouco bom senso. Todos nós achamos que temos um bom senso. O bom senso não entra aqui, não tem como entrar o bom senso. Bom senso. Teologia, não entra o bom senso. Né? Entra, afinal de contas, o que nós cremos? Cremos isto. Então, se nós cremos isto e você crê outra coisa, então você não faz parte de nós. A excomunhão nada mais é do que formalizar isso. Cara, você quer ir por lado. Tá bom, vai. Mas não diz que você faz parte de nós. Somente isso. Nós não publicamos nada. É só isso. Você quer ir, vá, filho, mas vai com força. Agora, não diga que faz parte de nós. Nós temos um zelo por isso daqui. Se nós estamos errados, vem conversar com a gente, tenta convencer a gente, tenta mudar a ideia, mas não sai por aí dizendo que é parte, porque não é. Então, quando um bispo, né, um conjunto de bispos julgava um terceiro, né, sobre que base eu fazia? No início do século III, nós não temos uma Bíblia ainda. Nós hoje temos uma Bíblia para a qual apelar e dizer, cara, você está fora, bicho. Está aqui, está escrito. Vamos lidar com a interpretação. Mas está escrito, você não pode mudar o que está escrito. Então, os credos são peças literárias, vamos chamar assim, que chegam a ser postas por escrito, que sintetizam, que limitam a fé cristã, no sentido da sua expressão. O que é ser cristão? Né? O que de fato faz a diferença entre nós e este outro que saiu a ensinar A ou B? Né? No que se distingue a coisa? Então, o credo forma essa barreira muito simples, mas a forma. Né? É muito importante. Então, lá para o final do século II, no início do século III, alguém sintetizou essas declarações que haviam por aí, que eram usadas de uma forma lá na Antioquia, em Cartago, lá em Roma, na Alexandria, né? Então, como que é e tal, e sintetizou. Alguém sintetizou isso. E foi de ampla aceitação. Esse credo está lá, né? No livro, é o credo dos apóstolos. E esse credo dos apóstolos, ele vai ser ampliado lá na frente, em 325 e 381,
né, em dois concílios, o de Nicea e de Constantinopla. É por isso que esse segundo credo recebe essa palavra enorme aí, tá? De credo niceo-constantinopolitano. Trabalhinho. Bom, esse credo, né, junto com o credo dos apóstolos, ele é aceito pela cristandade, o que se chamam talvez os credos ecumênicos, né, de concílios ecumênicos. Então, esses credos são grandemente aceitos, até inclusive na reforma. Você não vai encontrar na reforma coisa contra os credos. Os credos são usados por Zwinglio, por exemplo, né? Que é um dos reformadores mais viscerais, mais radicais, né? É aceito por ele. Né? Qual que é a norma? O credo estabelece ali uma norma básica. Tudo bom. Mas o credo, ele, sendo uma síntese, a primeira versão se mostrou limitada. Aí houve uma ampliação, né? Como eu falava. Então ele se mostra limitado. Você não pode ir por esse caminho muito tempo. Por quê? Porque até agora é síntese do que você vinha entendendo, né, da sua interpretação do que era aceito como escritura, que já mencionamos isso. E também do que era a prática das igrejas, do que elas de fato acreditavam. Você não pode ir por esse caminho. Esse caminho descamba, eles começam a ver que isso daí não funciona. Então, o que acontece? Surge, então, a necessidade de estabelecer o que nós temos como regra, como cânon, o que nós aceitamos como um escrito inspirado. Então, essas formulações, nós precisamos colocar isso, vamos falar mais no momento da aula, mas todas essas formulações, inclusive sobre a divindade de Jesus, né, a definição ainda do que é o Espírito Santo, né, estamos falando de formulações mais aperfeiçoadas, né, elas vêm nesse tempo dessa tradição oral, não escrita. E essa é a razão pela qual a Igreja Católica Apostólica Romana coloca a tradição oral como mais importante e relevante do que a própria Escritura. Por quê? Tem lógica, né? Porque, poxa vida, se nós passamos tanto tempo, né, sem uma formalização do que era, se nos viramos tão bem defendendo da crise gnóstica, do montanismo, até do adocionismo, se nos viramos tão bem sem uma escritura formalizada, então aquilo lá é mais importante do que isso outro. Então tem uma certa virtude o argumento católico. E bom, é isso, não adianta mais deixar muito mais. A verdade é que antes disso houveram várias tentativas de pôr por escrito, uma delas foi de Marcião. Marcião era um herege, né? Mas uma das primeiras tentativas foi justamente de Marcião, de colocar em ordem, esses são os livros, né? A tentativa completamente errada, porque Marcião queria extrair, né, da Bíblia tudo que era referência a coisas judias, né? Ele dizia que tinha que ser purgado tudo isso lá, o Antigo Testamento nem contava, que o nosso Antigo Testamento, nem a Bíblia hebraica nem contava, né? E o que ele tinha era uma versão de Lucas que ele mesmo tinha editado, tirando tudo isso, e algumas cartas de Paulo que ele tinha tirado referências à vida judaica. Yahvé tinha que ser expurgado da vida cristã. Essa era a proposta da Marcião. Herege. É interessante que essa ideia vai aparecer mais adiante, muito mais adiante, já na nossa época, né, no século XX, né, com Rudolf Bultmann,
né? Bultmann vai propor uma coisa muito parecida, mais ou menos no mesmo sentido. Tá? Mas tudo bem, a primeira tentativa de fazer uma lista de marciano, é isso que você tem que lembrar. E essa ideia não está tão errada, o fato de ter uma lista, afinal de contas, o que define, né? Tá? E então essa lista vai se formando, e vamos falar disso durante a aula, mas recentemente, isso já na nossa época, a esses critérios de aceitação desses livros, se lhes dá um nome, o princípio profético apostólico. Por que esse nome, profético apostólico? Porque eles aceitavam Jabnia, anos 90, os rabinos, o sínodo deles, que determinou a Bíblia hebraica tal qual nós a conhecemos e nós aceitamos no Antigo Testamento. Tá? Então definiu e girava a turno em todos dos profetas, era referenciado como os profetas. Os profetas era tudo aquilo lá. E por que os profetas? Né? Bom, o maior mais grande é justamente Moisés, que era o grande profeta, né? Que escreveu os primeiros 5 livros. Então a profecia quanto antever o futuro, prever, dizer, olha, está vindo alguma coisa, alguma salvação, alguém, esse alguém é ungido, Cristo, né? Ungido, essa questão profética que afunila para a figura de Cristo, é o que faz que ele chama de os profetas. Mas acrescentavam os apóstolos, por quê? Porque havia autoridade neles, porque eles estiveram com o Messias. Eles estiveram com o Cristo, né? Então, tendo estado com o ungido, com o Messias, com o Cristo, então eles tinham autoridade para falar. Tá? Então, apóstolo profético, por isso que eu não. Tá bom? Muito bom, vamos rapidinho às conclusões. O legado desta organização, a Igreja Cristã se organiza por volta do ano 300 e naquela época então já existia uma catedral cristã próxima ao Palácio Imperial em Nicomédia, e a paisagem do Império estava salpicada com basílicas, né? Certo? Então, aí já para você filtrar, quando a gente pensa em basílicas, né, é uma construção primária. Bom? Os bispos governavam com autoridade, existia um credo para avaliar a ortodoxia e, em vários sentidos, existia uma Bíblia de fato, né? Já que os livros que depois a comporiam eram citados pelos pais eclesiásticos. Sínodos de bispos se reuniam para dirimir disputas em um sistema penitencial que estava sendo aperfeiçoado, desenvolvido para determinar como deveria ser avaliado o arrependimento de cristãos desobedientes. Lembrem da questão de Cipriano de Cartago, a perseguição, tudo aquilo lá. Tá? Essa estrutura, que nos parece esdrúxula aos reformados evangélicos, se mostrou muito, mas muito importante nos 2 séculos que vão seguir. Então, espera para ver. 2 referências, eu estou gravando no seminário, achei esta relíquia que foi doada pelo pastor Clóvis, né, de Mirante do Paranapanema, né, é uma Almeida, Ferreira de Almeida apenas, certo? Revista, corrigida, né? Então, deixa eu mostrar o melhorzinho aqui, esse exemplar aqui bonitinho, né? Então, as minhas referências estão num português um pouco mais velho. Não que não pudesse citar outra, eu tenho a NVI aqui no meu celular, mas eu passei mão aqui e falei, olha, vamos por essa aqui que está melhor. Agora, desculpem, apenas agora que eu vi que estava fora de... Pronto, aí ficou bonitinho, me desculpem, mas eu não vou editar. Então, 2 versículos para lembrar, porque às vezes a gente pensa que esse lance dos bispos, da estrutura clerical, de punir quem não está na crença da revelação e tal, achamos que é uma coisa que veio muito depois, né? Achamos que é uma questão que surge apenas com o 3º século, a Igreja Católica, então, ela é a mãe de todos os males. Não tem nada a ver com isso. Né? Temos que reinterpretar essa coisinha um pouquinho melhor. Então, segundo aos Coríntios 4, 18 a 21, diz, mas alguns andais inchados, como se eu não houvesse
de ir ter convosco. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Isso é Paulo falando aos Coríntios. Né? Paulo falando a Timóteo, toda a escritura, olha só a diferença aqui de tradução, como que vai nos fazer pensar. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse Paulo falando para Timóteo. Frasezinha de Olson, então, para encerrar esta questão aqui. A grande igreja estava crescendo, só lhe faltava poder político para impor sua ortodoxia aos cismáticos, que não seguiam o cristianismo católico ortodoxo. Esse poder político, né, ele vai aparecer então daqui para frente com Constantino, né, e seus decretos de tolerância, e mesmo que ele vai ser o sumo pontífice da religião oficial do Império até quase a morte dele, quando ele se batiza e tudo mais, esse poder político vai chegar, e é o que a gente entende de que vai acabar fazendo duas coisas: enrijecendo a igreja, forte, e também empobrecendo ela definitivamente. Né? Vai ser necessário chegar depois a reforma para isso. Gente, quinta-feira, né? Importante lerem o capítulo correspondente aí, capítulo número 8, né? Assistirem esse vídeo. Talvez seja interessante assistir o da aula passada de Cipriano, porque é mais ou menos uma extensão do mesmo assunto. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.